O martelo do juiz ecoou como um trovão no salão abafado do Tribunal de Lisboa, selando o destino de João com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Aos 17 anos, o rapaz de olhos castanhos e cabelos desgrenhados via-se acorrentado não só pelas algemas frias nos pulsos, mas pelo peso de olhares acusadores que o devoravam vivo, sussurrando aberração e pecado entre as fileiras de bancos de madeira polida. E então, veio a humilhação final. O advogado de acusação, um homem de terno impecável e voz venenosa, apontou o dedo e proclamou, com um sorriso sádico: este delinquente não é apenas um ladrão, ele é uma vergonha para a sociedade, um rapaz que se entrega a vícios contra a natureza, traindo os valores da nossa pátria portuguesa. João sentiu o mundo ruir sob seus pés, o ar rarefeito do tribunal sufocando-o como as ondas do Tejo em maré alta. Ele não era ladrão, aquela acusação era uma armadilha tecida por inveja e preconceito, após ele ter sido pego em um beijo roubado com Miguel, o filho do dono da mercearia onde trabalhava, em um beco escuro da Alfama. A multidão urrava, jornais sensacionalistas já lambiscavam a história como abutres, e João, filho de um pai ausente e uma mãe devota que o renegara ao saber de sua orientação, via-se sozinho, nu em sua alma, sem ninguém para erguer a voz em sua defesa. Mas ali, do outro lado da mesa da promotoria, o homem de cabelos grisalhos e postura ereta, o procurador-chefe Francisco Almeida, observava em silêncio, seus olhos azuis fixos no rapaz com uma intensidade que ninguém mais percebia, uma intensidade que guardava segredos enterrados há 18 anos. Aquele olhar era o primeiro fio da teia que desfiaria o pesadelo. Francisco, aos 52 anos, era o pilar da justiça em Lisboa, um homem de reputação imaculada, casado com uma socialite devota e pai de 2 filhas exemplares. Ninguém imaginava que, em uma noite chuvosa de outono em Coimbra, durante seus dias de juventude rebelde como estudante de Direito, ele havia amado uma mulher efêmera, uma artista de rua chamada Ana, que partira para o Brasil deixando para trás um bebê indesejado. Francisco, aterrorizado com o escândalo em uma sociedade conservadora, abandonara o menino em um orfanato, pagando em segredo para que fosse adotado por uma família humilde no Alentejo. Ele nunca o procurara, carregando o remorso como uma cruz invisível, até que, 3 meses antes, ao ler um relatório sobre um adolescente acusado de vandalismo homofóbico em defesa de um amigo gay, seus olhos se fixaram na foto de João, o mesmo queixo quadrado, os mesmos olhos que o encaravam no espelho todas as manhãs. Agora, no tribunal, enquanto o juiz pausava para o intervalo, Francisco sentia o coração martelar contra as costelas. Ele havia se aproximado de João em segredo, fingindo ser um benfeitor anónimo, enviando cartas de encorajamento e até pagando um advogado particular que, infelizmente, falhara em desmascarar a armação. Mas revelar-se ali, publicamente, significaria arriscar tudo, sua carreira, seu casamento, a fachada de homem reto que sustentava sua família. João, por sua vez, nutria um ódio surdo pelo mundo que o rejeitava. Sua vida era um mosaico de dores, a mãe, Maria, uma costureira viúva de Évora, que o expulsara de casa aos 15 anos ao flagrá-lo lendo um romance que era escondido, os amigos da escola que o isolavam, exceto por Miguel, o garoto de 20 anos de sorriso tímido e mãos calejadas, que o beijara pela primeira vez sob as luzes tremuluzentes do São João. Miguel era seu farol, mas agora, preso em outra acusação por cumplicidade, eles estavam separados por grades e mentiras. O julgamento prosseguiu com fúria renovada. Testemunhas desfilavam, pintando João como um agitador, um perverso que corrompia a juventude lisboeta. O advogado de acusação, um tal de Rui Mendes, um homem de 40 anos com ambições políticas e um histórico de discursos anti-LGBTQ+, em jantares conservadores, explorava cada detalhe, o beijo no beco, as mensagens afetuosas trocadas com Miguel, até uma camiseta com arco-íris encontrada em sua mochila. Senhor juiz, este não é um crime isolado, é o sintoma de uma praga que ameaça os alicerces da nossa nação católica, bradava Mendes, e o público aplaudia, um mar de rostos enrugados pela tradição. João baixava a cabeça, lágrimas quentes escorrendo, imaginando o abraço de Miguel que nunca mais viria. Ele sonhava com fugas para o Algarve, praias onde o sol beijasse sua pele sem julgamento, mas a realidade era ferro e eco. Foi então que Francisco se ergueu, a voz grave cortando o burburinho como uma lâmina afiada. Excelência, solicita a palavra. Há um fato crucial que deve ser revelado antes que este tribunal cometa uma injustiça irreparável. O salão silenciou, olhares curiosos voltando-se para o procurador, conhecido por sua imparcialidade implacável. Mendes franziu o senho, sentindo o cheiro de derrota. Francisco prosseguiu, as mãos trêmulas sob a mesa: o réu, João Maria Santos, não é um estranho para mim. Ele é meu filho. Um suspiro coletivo varreu o tribunal, como o vento atlântico invadindo as janelas altas. João ergueu o rosto, atonito, os olhos encontrando os de Francisco pela primeira vez com reconhecimento pleno, as cartas, o apoio sutil, tudo fazia sentido agora. O juiz gaguejou, pedindo esclarecimentos, enquanto repórteres corriam para os telefones. Mas a revelação não era o fim, era o estupim de uma tempestade maior. Fora dali, nas ruas empedradas da Baixa,
a notícia explodiu como fogos de artifício no dia de Portugal. Jornais como o Diário de Notícias estampavam manchetes: procurador esconde filho gay, escândalo na justiça. Francisco enfrentava o furacão, sua esposa, Isabel, uma mulher de porcelana e joias, confrontou-o em casa, na mansão de Belém, com as filhas aos prantos ao fundo. Como pôde nos mentir por 18 anos? E pior, como pôde abandoná-lo por causa de... Disso, gritava ela, disso, e quando como um tapa. Francisco, pela primeira vez, confessou tudo: o medo da juventude, o casamento arranjado para apaziguar a família, o remorso que o corroía nas noites insones. Isabel, ferida mas profunda em sua fé católica progressista, hesitou. Ela lera sobre os avanços da Ilga Portugal, sobre casais como eles que lutavam por igualdade. Enquanto isso, João era liberado sob fiança, graças à intervenção de Francisco, que desmontara a acusação provando a falsidade das testemunhas. Mendes, o ambicioso, havia subornado o dono da mercearia por vingança política. No xadrez da Alfama, onde o fado chorava baixinho de bares escondidos, João reencontrou Miguel, que o esperava com um buquê de alfazenas roubadas de um jardim próximo. Eu nunca duvidei de ti, amor, murmurou Miguel, seus lábios roçando a testa de João em um beijo casto, cheio de promessas. Mas a alegria era frágil. A mãe de João, alertada pela imprensa, viajou de Évora para Lisboa, batendo à porta do orfanato reformado onde ele se refugiara. Tu és uma desgraça para mim e para Deus, cuspiu ela, mas nos olhos de Maria havia rachaduras, anos de solidão, de noites rezando pelo filho perdido. A reconciliação familiar se entrelaçava com a nascente amizade entre João e suas meias-irmãs, as filhas de Francisco, Sofia, de 25 anos, uma ativista que era em Porto, e Clara, de 22, uma estudante de arte que pintava retratos de casais LGBTQ+, em murais clandestinos. Sofia chegou primeiro, com dreadlocks e um cartaz da Marcha do Orgulho, abraçando João como se fossem velhos cúmplices. Pai nos contou tudo. Tu não estás sozinho mais. Juntos, eles tramavam contra Mendes, ocultando provas de seus discursos de ódio em eventos da extrema-direita, enquanto Clara desenhava esboços de João e Miguel dançando sob as estrelas do Chiado, capturando a ternura que o mundo tentava apagar. Contudo, o conflito escalava. Mendes, acuado, contra-atacou com uma campanha suja, vazando fotos antigas de Francisco em manifestações estudantis de 68, insinuando que o procurador era um hipócrita comunista que gerou um monstro. A pressão sobre Francisco montava, o Ministério Público suspendia temporariamente, e Isabel, dividida entre lealdade e compaixão, propunha divórcio. Em uma noite de tormenta, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo rugindo abaixo, Francisco e João se confrontaram pela primeira vez como pai e filho. Porque me abandonaste, gritou João, a chuva misturando-se às lágrimas. Francisco, ajoelhado na pedra molhada, confessou: eu era um covarde, filho. Temia perder tudo o que construíra, mas perdi o mais precioso, ti. Ali, sob o céu rasgado de raios, eles se abraçaram, um laço forjado no fogo da dor. Miguel, o âncora de João, enfrentava suas próprias batalhas. Filho de imigrantes cabo-verdianos, ele lidava com o racismo velado na mercearia do pai, que o deserdara ao saber do romance. Tu vais arruinar nossa família, rosnara o velho, mas Miguel, com a resiliência das Ilhas Atlânticas, sonhava em abrir uma cafeteria quier no Bairro Alto, um refúgio para almas como a deles. Junto com Sofia, ele organizava um protesto silencioso em frente ao tribunal, velas acesas formando um arco-íris humano, atraindo aliados inesperados, um bispo progressista de Braga que pregava a inclusão, e uma rede de professores que testemunhavam o bullying sofrido por João na escola. O clímax irrompeu no segundo julgamento de Mendes, agora réu por corrupção. João, fortalecido, subiu ao banco das testemunhas, sua voz firme quando: eu não sou uma vergonha, sou humano, amando como meu coração manda. E meu pai, o homem que me gerou, escolheu a verdade sobre o medo. Francisco, reintegrado, apresentou as provas irrefutáveis, e o juiz, um veterano de Setúbal com netos Quier, condenou Mendes à prisão. A multidão, agora mista de aliados e arrependidos, aplaudia, um turning point para Lisboa, onde o fado de Amália Rodrigues ganhava versos de esperança. Nos meses seguintes, as curas se entrelaçavam. Maria, a mãe de João, visitou em uma missa da reconciliação em Fátima, onde, entre velas e orações, sussurrou: perdoa-me, meu menino. Deus ama como tu és. Isabel e Francisco optaram por terapia familiar, transformando a mansão em Belém em um hub de apoio LGBTQ+, com jantares onde Clara exibia suas pinturas. João e Miguel, de mãos dadas no tram 28 que serpenteia pelas colinas, planejavam o futuro, estudos em Coimbra para João, uma vida de viagens pelo Douro. O amor deles, testado pelo fogo, florescia como azulejos em catedrais antigas, eterno, resiliente. E assim, em uma manhã de primavera no Jardim da Estrela,
Com o sol filtrando através das folhas, João e Francisco caminhavam lado a lado, conversando sobre silêncios passados. Obrigado por me encontrar, pai, disse João. Francisco sorriu, os olhos úmidos. Eu é que fui encontrado por ti. Ao longe, Miguel acenava, e o mundo, pela primeira vez, parecia um lugar onde o amor vencia as sombras. O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de âmbar e púrpura, mas dentro da pequena apartamento alugado na moraria, João sentia apenas o peso cinzento da incerteza. Fazia uma semana desde a revelação bombástica no tribunal, e embora a acusação contra ele tivesse sido arquivada, as feridas abertas sangravam profusamente. Ele se sentava à mesa improvisada, uma tábua sobre caixotes, folheando as cartas que Francisco lhe enviara ao longo dos meses, mensagens codificadas, assinadas apenas com um amigo da justiça, cheias de conselhos sobre resiliência e autoaceitação. Como posso perdoar alguém que me abandonou, murmurava João para si mesmo, amassando uma das folhas. Miguel, ao seu lado, pousava a mão em seu ombro, um toque leve como brisa do oceano. O tempo cura, amor. E tu tens a mim, a Sofia, a todos nós. Sofia havia-se tornado a irmã que João nunca soubera ter chegando de Porto com uma mochila repleta de livros de teoria que era e camisetas com slogans como Amor Sem Fronteiras. Ela transformara o apartamento em um quartel-general de resistência. Mendes não vai sossegar, alertava ela, enquanto preparava um ensopado de bacalhau com o que restava na geladeira. Ele tem conexões na política, e essa condenação o deixa furioso. Precisamos de mais provas. Sofia, com sua energia incansável e tatuagens de borboletas nas costas, símbolo de metamorfose, havia crescido sob a sombra protetora de Francisco, mas sempre questionando as omissões do pai. Agora, ao descobrir João, ela via nele o reflexo de suas próprias lutas, o bullying na Universidade Católica, o namoro secreto com uma mulher trans que terminara em dor. Nós somos a família que ele merecia construir, confidenciou ela a João uma noite, enquanto fumavam cigarros no terraço, olhando as luzes piscantes do castelo de São Jorge. Mas a família biológica de João não se rendia tão facilmente. Maria, sua mãe, enviara uma carta de Évora, as letras trêmulas como folhas ao vento. Eu rezo por ti todas as noites, mas o que fizeste é contra a vontade de Deus. Volta para casa e esquece-se. Miguel. As palavras cortavam como facas alentejanas, reabrindo a ferida da expulsão. João a amava ainda, recordando as noites em que ela cantava fados antigos enquanto costurava vestidos para a vizinhança, mas o preconceito dela era uma muralha erguida por décadas de doutrinação paroquial. Ela me vê como um erro, desabafou ele para Miguel, que o puxou para um abraço apertado. Miguel, com sua herança mista e sotaque suave das ilhas, entendia melhor que ninguém. Minha mãe também me renegou no início. Mas o amor dela por mim venceu. Dê tempo a ela, como dei ao meu pai. O pai de Miguel, o Sr. Costa, dono da mercearia no Rocio, era um homem de mãos calejadas e coração endurecido pelo exílio de Cabo Verde nos anos 70. Ele havia emigrado sonhando com uma vida melhor, mas o racismo sutil de Lisboa, olhares enviesados nas filas, piadas sobre os pretos, o tornara amargo. Quando descobriu o relacionamento do filho, ele o confrontou com um cinto na mão. Tu vais trazer vergonha para nós, que lutamos tanto para sermos aceitos. Miguel fugira para os braços de João, mas agora, com a ajuda de Francisco, que usava seus contatos para mediar, o Sr. Costa começava a ceder. Uma visita surpresa à mercearia, onde Francisco comprou queijos e vinhos alentejanos, abriu a porta. Eu sei o que é esconder quem se é, Sr. Costa. Meu filho me ensinou isso. O velho, tocado, convidou Miguel de volta, com uma condição: traga o rapaz. Quero conhecê-lo. Enquanto as frentes familiares se moviam como peças em um tabuleiro de xadrez, o perigo externo crescia. Mendes, liberado sob fiança enquanto apelava da sentença, contratara detetives particulares para desenterrar sujeira sobre Francisco. Uma noite, João e Miguel caminhavam pelo bairro alto, as ruas vibrando com o burburinho de bares e artistas de rua, quando uma figura encapuzada os abordou. Diga ao seu pai que pare de fuçar, ou o próximo escândalo será sobre vocês dois, sibilou o homem, empurrando João contra a parede. Miguel reagiu rápido, desferindo um soco que quicou como um tiro, mas o agressor fugiu na escuridão. A polícia, influenciada por aliados de Mendes, minimizou o incidente como briga de namorados, mas Sofia, conectada à rede de ativistas, gravou depoimentos anónimos de outros alvos de Mendes. Francisco, em sua casa de Belém, enfrentava o inferno particular. Isabel, após semanas de terapia com um conselheiro católico liberal, anunciara a separação. Eu te amo, Francisco, mas não posso viver uma mentira. As meninas precisam de honestidade. Clara, a mais nova, reagia com rebeldia criativa, pintando um mural no quarto de hóspedes retratando Francisco como um anjo caído redimido, com asas de arco-íris. Papai, tu foste um idiota, mas agora és nosso herói, disse ela, beijando sua testa.
Francisco, sozinho em seu escritório forrado de livros de direito, releia o dossiê de João, notas escolares brilhantes, voluntariado em abrigos para jovens LGBTQ+, um ensaio sobre os direitos humanos que ganharam um prémio na escola. Como pude ignorar isso tudo, sussurrava ele para o retrato desbotado de Ana, a mãe de João, que ele guardava em uma gaveta secreta. O turning point veio em uma assembleia da ILGA Portugal, no Centro Cultural de Belém. João, encorajado por Miguel, subiu ao púlpito improvisado para compartilhar sua história. Voz trêmula no início, ele falou da humilhação no tribunal, do abandono paterno, do amor que o salvara. Ser gay em Portugal não é crime, mas ainda dói como se fosse. Mas eu escolho amar, em vez de odiar. A plateia, uma tapeçaria de rostos, jovens, idosos, imigrantes, nativos, aplaudiu de pé, e ali, na multidão, Maria surgira, vinda de Évora em um ônibus noturno. Seus olhos, vermelhos de choro, encontraram os de João. Eu vim. Para ouvir, murmurou ela após o discurso, estendendo a mão. Não era perdão pleno, mas um começo, como o primeiro raio de sol após a chuva. Enquanto isso, Mendes tramava seu golpe final, uma entrevista falsa em um tabloide de direita, alegando que Francisco fabricara provas para proteger um amante secreto. A bomba explodiu na manhã seguinte, e Francisco foi convocado para uma audiência disciplinar. Desesperado, ele ligou para João: filho, preciso de ti. Não como testemunha, mas como família. João, hesitante, foi à mansão, encontrando não só Francisco, mas todos, Isabel servindo chá, as filhas ao lado, até o Sr. Costa e Maria, convidados por Sofia. Era um banquete improvisado de reconciliação, com pastéis de nata e conversas sobre o futuro. Nós lutamos juntos, disse Miguel, erguendo um copo. A audiência foi um espetáculo. Mendes, confiante, apresentou provas, mas João, ao depor, revelou as gravações que Sofia ocultara, discursos de ódio de Mendes em comícios, subornos documentados. Ele não é vítima, é o monstro, declarou João, e o comitê, chocado, expulsou Mendes da Ordem dos Advogados. Francisco foi absolvido, emergindo mais forte, com um novo propósito: reformar as leis antidiscriminação no Parlamento. Nos dias que se seguiram, os laços se aprofundavam. João e Miguel mudaram-se para um apartamento maior no Chiado, decorado com as pinturas de Clara, onde noites eram preenchidas por fados tocados no violão de Miguel. Sofia planejava um podcast sobre histórias queer portuguesas, com João como co-apresentador. Maria, de volta a Évora, enviava pacotes de queijos e cartas cheias de perguntas curiosas sobre esse tal de arco-íris. Francisco e Isabel, em terapia separada mas amigável, se aparentavam as filhas, convidando João para jantares semanais. Mas a vida, como o Tejo, trazia curvas inesperadas. Durante uma viagem de fim de semana ao Douro, João recebeu uma carta de Ana, a mãe biológica, do Brasil: eu soube de ti pelo jornal. Desculpa por tudo. Quero te conhecer. O coração de João acelerou, outro fantasma do passado. Miguel o abraçou: vamos juntos, se quiseres. E assim, sob as vinhas douradas, João escolhia o perdão, passo a passo, construindo uma família tecida não de sangue, mas de coragem. As vinhas do Douro estendiam-se como tapetes verdes infinitos sob o céu azul de verão, mas para João, o ar carregava o peso de expectativas não ditas. Ele e Miguel haviam chegado de trem de Lisboa, fugindo do frenesi midiático por um fim de semana de paz, mas a carta de Ana chegara como um mensageiro indesejado, rasgando o envelope em seu colo durante a viagem. Filho, eu era jovem demais, assustada com o mundo. Mas agora, aos 40, vejo que errei. Venha ao Rio, traga seu amor. As palavras dançavam em sua mente, misturando-se ao balanço do trem, enquanto Miguel dormia encostado em seu ombro, o cheiro de maracujá de seu perfume um bálsamo temporário. No hotelzinho em Pinhão, com vista para o rio serpenteante, João confidenciou tudo a Miguel à beira da piscina, o sol refletindo nas águas como diamantes. E se ela me rejeitar de novo? Como o pai fez, no início. Miguel, mergulhando os pés na água fresca, respondeu com a sabedoria forjada em suas próprias cicatrizes: o amor não é perfeito, João. É bagunçado, como este rio que muda de curso. Mas vale o risco. Eles fizeram amor com os olhos, beijos suaves sob as estrelas, mãos entrelaçadas em promessas silenciosas, e na manhã seguinte, João comprou uma passagem para o Brasil, com Miguel ao lado. De volta a Lisboa, a rotina se instalava com uma normalidade frágil. João matriculara-se na universidade para estudar Direito, inspirado por Francisco, que agora o tutorava em sessões noturnas na Biblioteca da Ajuda. Tu tens fogo, filho. Uso para mudar o que eu não mudei, dizia Francisco, passando-lhe tomos antigos de códigos civis. As aulas eram um campo minado, colegas sussurravam sobre o gay do escândalo,
mas João encontrava aliados em um grupo de estudantes queer, liderado por uma rapariga trans de Setúbal chamada Lúcia, que o convidou para um clube de debate. Aqui, não és vítima, és vós, disse ela, e João, pela primeira vez, sentiu o orgulho brotar como uma videira tenra. Sofia, sempre a catalisadora, lançara o podcast Vozes do Arco-Íris, gravado em um estúdio improvisado no apartamento de Clara. O primeiro episódio, com João contando sua jornada do tribunal à reconciliação, viralizou nas redes, atraindo ouvintes de Faro a Bragança. Ouça isso com o coração aberto, pedia Sofia na introdução, e as mensagens inundavam, histórias de jovens isolados no interior, mães arrependidas, até um padre de Coimbra que confessava seu próprio passado reprimido. Mas o sucesso trazia inveja. Mendes, agora desbaratado mas vingativo, infiltrara um troll anónimo nas redes, espalhando boatos de que João era manipulador, usando o pai para a fama. O golpe veio em uma manifestação no Rossio, onde o grupo de Lúcia protestava contra uma proposta de lei retrógrada que limitava adoções por casais LGBTQ+. João falava ao microfone, voz amplificada e quando pelas arcadas, nós não pedimos permissão para amar, exigimos respeito. Quando desceu, um ovo podre acertou sua nuca, lançado de uma janela alta. A multidão gritou, mas Miguel o protegeu, limpando a gosma com um lenço enquanto Sofia chamava a polícia. É ele, Mendes, murmurou João, o estômago revirando. Francisco, presente como aliado oficial, pressionou por investigação, mas as provas eram escassas, até que Clara, com seu talento para a arte digital, rastreou o IP do troll até um café frequentado por ex-associados de Mendes. Enquanto as sombras se alongavam, a família se unia em camadas inesperadas. Isabel, na separação amigável, convidara João para um chá em sua nova casa em Cascais, uma vila à beira-mar onde ela pintava aquarelas de ondas. Eu invejo tua coragem, João. Francisco e eu. Perdemos isso no casamento. Conversaram horas sobre perdão, e Isabel revelou seu próprio segredo, uma juventude bissexual reprimida por convenções sociais. Talvez eu possa ser a madrasta que tu mereces, brincou ela, e João riu pela primeira vez em dias, sentindo o laço se formar. Maria, de Évora, ligava semanalmente agora, enviando receitas de sopa de cação e perguntas tímidas sobre Miguel. Ele cozinha bem. É bom contigo. Aos poucos, ela planejava uma visita, impulsionada por um retiro católico sobre inclusão LGBTQ+, que Sofia inscrevera. O Sr. Costa, pai de Miguel, surpreendeu a todos ao aparecer no podcast como convidado. Sentado no estúdio, com sua camisa xadrez e sotaque crioulo, ele confessou, eu vim de Cabo Verde fugindo da ditadura, mas trouxe preconceitos na bagagem. Ver meu filho lutar me ensinou a soltar. As lágrimas dele, capturadas no áudio, tocaram milhares, e a mercearia no Rossio ganhou moral de Clara, mãos entrelaçadas de cores diversas, com a legenda Família é a escolha. Mas o verdadeiro teste veio com a chegada de Ana. No aeroporto do Rio, sob o calor úmido de março, João e Miguel desembarcaram, o coração de João batendo como tambores de samba. Ana esperava na saída, uma mulher de 40 com cabelos cacheados grisalhos e olhos idênticos aos dele, vestindo um vestido florido que evocava os anos 70. Meu menino, sussurrou ela, e o abraço foi um rio de emoções, perdão misturado a perguntas não feitas. Nos dias seguintes, no apartamento dela em Copacabana, com vista para o mar, Ana contou sua história, a gravidez surpresa, o abandono por Francisco, a fuga para o Brasil onde se tornou pintora de murais comunitários. Eu te procurei em sonhos, João. Mas o medo me paralisou. Miguel, o pacificador, cozinhava feijoada e ouvia, tecendo laços com perguntas gentis. De volta a Portugal, a viagem catalisou mudanças. João, revigorado, liderou uma petição contra a lei retrógrada, coletando 50.000 assinaturas em semanas. Francisco, no Parlamento, usou sua influência para debater a proposta, citando o caso de João como exemplo vivo. Meu filho me ensinou que justiça não é lei fria, é coração quente. A lei caiu, e a vitória foi celebrada em uma festa no Bairro Alto, com fado ao vivo e dança até o amanhecer. Contudo, sussurros de novos conflitos pairavam. Mendes, exilado em um emprego obscuro em Faro, tramava com aliados radicais um boicote a eventos queer. E Ana, convidada para visitar Lisboa, trazia bagagens emocionais que testariam os limites da família recém-formada. João, deitado ao lado de Miguel uma noite, confidenciou, acho que o perdão é uma jornada, não um destino. Miguel sorriu no escuro, e eu te acompanho em cada passo. O outono chegava a Lisboa com um manto de folhas ocre caindo das árvores do Parque Eduardo VII, mas para João, as estações pareciam irrelevantes, sua vida era um vórtice de emoções em constante mutação. A visita de Ana ao Rossio fora um sucesso relativo, ela encantara-se com os azulejos das igrejas, compartilhando risadas com Clara sobre técnicas de pintura, e até dançaram um tango improvisado com Sofia em um bar de fado.
Mas as conversas profundas, sobre os anos perdidos, deixavam cicatrizes frescas. Por que não lutaste por mim? Perguntara João, uma noite no terraço da mansão de Francisco, com o tejo brilhando abaixo como um espelho partido. Ana, fumando um cigarro fino, respondera com voz rouca: eu era uma hippie errante, João. Lutava por arte, não por estabilidade. Mas te amei de longe, através de cartas que nunca enviei. O perdão veio em golfadas, não em ondas plenas, mas era progresso. Miguel, o esteio inabalável, equilibrava o caos com sua rotina na mercearia, agora transformada em um hub comunitário onde vendia produtos de produtores LGBTQ+ do Alentejo. Olha isso, disse ele a João uma tarde, mostrando uma prateleira de vinhos rotulados com histórias de casais que é nosso futuro, visível, orgulhoso. Mas o pai dele, Sr. Costa, ainda lutava com resquícios de dúvida, questionando em jantares familiares se esse estilo de vida arriscaria a herança cultural cabo-verdiana. Miguel respondia com paciência: pai, amor transcende fronteiras. Como tu e mãe cruzaram oceanos por ele. Francisco, imerso em reformas legislativas, enfrentava a oposição ferrenha de conservadores no Parlamento. Uma sessão acalorada em São Bento viu defender uma lei de proteção contra a terapia de conversão, citando estatísticas da ILGA: essas práticas destroem almas, como quase destruiu meu filho. Os aplausos foram mornos, mas João, assistindo da galeria com Lúcia, sentiu orgulho inchar no peito. Ele mudou, sussurrou para a amiga, que assentiu: e tu mudaste. Lúcia, com sua transição recente e cicatrizes de rejeição familiar, tornara-se confidente de João, compartilhando noites de confidências sobre disforia e sonhos de cirurgias acessíveis via SNS. O podcast de Sofia explodia, agora com episódios semanais que entrevistavam figuras como o cantor fado que é Salvador Sobral, que cantava trechos de Amar pelos Dois ao vivo. João Seu apresentava, sua voz ganhando confiança, mas um episódio sobre famílias disfuncionais trouxe fantasmas à tona. Um ouvinte anónimo, revelando-se um ex-colega de escola de João, acusou publicamente de mentiroso manipulador que inventou o drama do pai para a fama. O comentário viralizou, reacendendo o bullying online, e João, em pânico, trancou-se no banheiro do estúdio, hiperventilando. Miguel o encontrou, ajoelhando-se para abraçá-lo: és real, amor. Não deixes sombras te definirem. A crise escalou quando Mendes, de Faro, reapareceu nas sombras, financiando uma campanha difamatória via um blog neonazista. Cartazes falsos surgiram nos postos do Chiado: Francisco Almeida, corrupto e pai de pervertidos. A polícia investigava, mas devagar, e Francisco recebia ameaças anônimas, flores murchas na porta, chamadas sussurradas prometendo justiça divina. Isabel, agora aliada firme, organizou uma vigília em Belém com mulheres católicas progressistas, velas acesas formando um círculo de proteção. Nós, mães e esposas, dizemos basta ao ódio, proclamava ela, e Maria, surpreendentemente presente, segurava uma vela ao lado dela, murmurando orações em voz baixa. Clara, a artista da família, canalizava a raiva em uma exposição solo na Galeria Chiado, sombras e arco-íris, com telas gigantes de rostos que eram emergindo da escuridão, inspiradas em João e Miguel. A abertura foi um sucesso, atraindo críticos e celebridades, mas um sabotador, suspeito de ligações com Mendes, derramou tinta preta sobre o quadro central. Clara chorou, mas João, limpando os resquícios com ela, disse: a arte, como nós, renasce das cinzas. A mídia cobriu o vandalismo, transformando-o em símbolo de resistência, e as vendas de ingressos dispararam. Em meio ao tumulto, um aliado inesperado surgiu. Rui Mendes não era o único. Seu irmão mais novo, Tomás, um advogado júnior de 28 anos, contatara Sofia anonimamente. Meu irmão é um monstro. Eu sou gay, no armário, e odeio o que ele representa. Tenho documentos que o derrubam de vez. Encontraram-se em um café discreto no Príncipe Real. Tomás tremendo ao entregar um pendrive com e-mails incriminadores, subornos, ameaças a testemunhas. Use isso. Por mim, que ainda me escondo. Sofia, tocada, o convidou para o próximo podcast, onde Tomás saiu do armário ao vivo, voz quebrada mas libertadora. O episódio quebrou recordes, e Mendes, encurralado, fugiu para a Espanha, enfrentando extradição. A família celebrava em uma ceia de Natal antecipada no Douro, alugada por Francisco como refúgio. Ana voara de volta para o Rio, mas enviara presentes, colares de conchas para todos. Maria cozinhava o peru, misturando receitas alentejanas com toques cabo-verdianos do Sr. Costa. Esta mesa é bagunçada, como a vida, riu ela, e João, cortando o assado, assentiu, mas é nossa. Miguel propôs a João ali, de joelhos sob as luzes de velas, com um anel simples de prata: casa comigo. Não por lei, mas por nós. Lágrimas e aplausos encheram o ar, e João, beijando-o, sussurrou: sim, para sempre.
Mas o idílio foi interrompido por uma carta de Mendes, da prisão espanhola. Isso não acaba aqui. Seu pai pagará pelo que destruiu. O medo rastejava de novo, mas agora, João via-o como combustível. Com Tomás como novo aliado, eles preparavam uma ação coletiva contra a rede de ódio. E em uma manhã nevada rara em Lisboa, flocos dançando como confetes, João acordou ao lado de Miguel, o anel frio em seu dedo um lembrete. O amor era a maior rebelião. O inverno de 2026 abraçava Portugal com um frio úmido que penetrava os ossos, mas no coração de João, um fogo ardia mais quente que nunca. O noivado com Miguel era o farol que guiava seus dias, mas a sombra de Mendes persistia como névoa no Tejo. Da prisão em Madrid, o homem orquestrava sua vingança através de advogados caros e aliados remanescentes, vazando documentos falsos que pintavam Francisco como corrupto em um suposto caso de nepotismo. Ele favoreceu o bastardo gay, alegavam os tabloides sensacionalistas, e embora as provas fossem frágeis, o dano à reputação de Francisco era corrosivo, audiências no Ministério Público se multiplicavam, e ele envelhecera 10 anos em meses, rugas profundas marcando sua testa. João, agora no segundo semestre de Direito na Universidade de Lisboa, equilibrava estudos com ativismo. Suas aulas com o professor de Direitos Humanos, um jesuíta liberal chamado Padre Manuel, tornavam-se debates acalorados sobre casamento igualitário, lei aprovada em 2010, mas ainda contestada em círculos conservadores. Tu és prova viva de que o amor vence leis obsoletas, elogiava o padre, e João, curando, convidava-o para o podcast. Lá, Padre Manuel compartilhava histórias de paróquias inclusivas no Minho, onde casais quer batizavam filhos sem julgamento. Sofia, radiante com o sucesso do programa, planejava uma turnê pelo país, começando em Porto, com João e Miguel como estrelas convidadas. A turnê era um sonho logístico, de trem para o norte, parando em Coimbra para uma palestra na universidade onde Francisco estudara. Mas o primeiro show, em uma casa de fado no Porto, virou caos quando manifestantes de um grupo extremista, financiado por Mendes, invadiram o local com cartazes de Deus odeia pecadores. Pedras voaram, quebrando vitrines, e João, no palco, foi arrastado para o chão por um brutamontes. Miguel, gritando seu nome, lutou para alcançá-lo, enquanto Sofia chamava reforços. A polícia chegou tarde, mas Lúcia, conectada à rede transeuropeia, transmitia ao vivo nas redes, transformando o ataque em um escândalo global. Portugal, terra de explorações, não de opressão, trendingou, e o embaixador espanhol pressionou por ação contra Mendes. De volta ao sul, a família se reunia em crise. Francisco, exausto após uma audiência exaustiva, confessou a João em particular: eu temo perder tudo de novo, filho. Mas por ti, eu luto. João, tocado, abraçou pela primeira vez sem reservas: nós lutamos juntos, pai. Isabel, agora em um relacionamento novo com uma terapeuta de arte, oferecia suporte emocional, organizando sessões de grupo para as filhas lidarem com o stress. Clara pintava febrilmente sua próxima exposição, Tempestades de Amor, capturando o tumulto, retratos de João e Miguel em meio a ondas furiosas, emergindo vitoriosos. Maria, fortalecida por seu retiro, surpreendeu a todos ao se juntar à turnê como mãe honorária. Em Coimbra, ela subiu ao palco ao lado de João, voz trêmula: eu errei com meu menino, mas aprendi que o amor de uma mãe transcende crenças. Apoio agora, com todo o coração alentejano. O público, emocionado, aplaudiu minutos, e Ana, assistindo via Zoom do Rio, chorava pixeles: tu és abençoada, Maria. O Sr. Costa, orgulhoso, enviava caixas de frutas de Cabo Verde, e Tomás Mendes, o irmão redimido, tornava-se advogado para o bom da família, desmontando as falsificações de seu irmão. O clímax da tormenta veio em uma audiência final em Lisboa, onde Mendes era extraditado para julgamento por incitação ao ódio e tentativa de extorsão. O tribunal, o mesmo que humilhara João meses antes, agora ecoava com testemunhas, Sofia com gravações, Lúcia com depoimentos de vítimas trans, Padre Manuel com argumentos teológicos. João, como estrela, testemunhou: ele tentou nos quebrar, mas o amor nos reconstruiu. Portugal merece melhor. Francisco, ao lado, apresentou o pendrive de Tomás, selando o destino de Mendes com prisão perpétua efetiva. O martelo do juiz soou como redenção, e fora, na praça, uma multidão celebrava com bandeiras arco-íris e hinos de vitória. Com Mendes neutralizado, a cura florescia. João e Miguel marcaram o casamento para o verão no Algarve, uma cerimônia íntima na Praia de Lagos, com ondas como testemunhas. A família inteira veio, Francisco oficiando como leigo, Maria chorando de alegria, Ana voando com um vestido de linho, Clara capturando em esboços. Hoje, eu me caso com o homem que me salvou, voz de João, selados com um beijo sob o sol poente. Sofia gravava para o podcast final da temporada: amor não é conto de fadas, é batalha ganha. Anos depois, João, advogado de direitos humanos, e Miguel,
dono da cafeteria Kier no Bairro Alto, olhavam para trás com gratidão. Francisco, aposentado, escrevia memórias, Isabel e Clara expandiam ateliês inclusivos. Maria adotava gatos de rua, simbolizando acolhimento. E em noites quietas, João sussurrava para Miguel, da humilhação ao abraço, nossa história. O amor, afinal, era o maior verdito. A brisa salgada do Algarve carregava o perfume de jasmim e mar, enquanto João e Miguel trocavam votos na areia dourada de Lagos, o sol mergulhando no horizonte como uma bênção flamejante. Aos 19 anos, João já carregava o peso e a leveza de uma vida transformada. O garoto humilhado no tribunal agora era um homem, com um diploma de direito na mão e um anel no dedo, circundado por uma família tecida de fios improváveis. Francisco, de pé ao lado do celebrante, pescava para conter lágrimas, seu terno claro contrastando com as ondas espumosas. Filho, tu me deste uma segunda chance, murmurara ele antes da cerimônia, e João, apertando sua mão, respondera, nós nos demos, pai. A festa se estendia pela noite, fogueiras crepitando ao som de violas e cantos cabo-verdianos trazidos pelo Sr. Costa, que dançava com Maria como velhos amigos, suas risadas e quando sobre as dunas. Sofia, com o microfone na mão, gravava depoimentos espontâneos para o podcast. Olha para eles, prova que o amor quebra correntes, dizia Lúcia, abraçando Clara, que esboçava a cena em um caderno à luz do fogo. Ana, recém-chegada do Rio com malas cheias de frutos tropicais, brindava com vinho verde, meu menino, tu superaste o que eu não pude. Isabel, radiante em um vestido azul, contava anedotas de sua lua de mel em Faro, sendo paralelos com a jornada de João e Miguel. O casamento não era mero ritual, era clímax de uma saga. Meses antes, com Mendes atrás das grades, João liderara uma coalizão que pressionou o Parlamento por uma lei nacional anti-bullying que era nas escolas, inspirada em sua própria dor escolar. Aprovada por maioria apertada, graças ao lobby de Francisco e aliados como Padre Manuel, a lei batizada de Lei João Almeida, uma fusão simbólica de nomes, salvava vidas diariamente, com linhas diretas e educação obrigatória. Tu mudaste o país, amor, sussurrara Miguel durante a votação televisionada, beijando sua têmpora na sacristia da Assembleia. Agora, na lua de mel improvisada em uma cabana nas Falésias, João e Miguel caminhavam de mãos dadas, o Atlântico rugindo como aplausos. Lembras do beco na Alfama? Nosso primeiro beijo, sob chuva de julgamento, riu Miguel, e João assentiu, traçando padrões na areia. E agora, este paraíso. Mas o verdadeiro paraíso és tu. Eles falavam de filhos, adoção, talvez, ou barriga de aluguel no futuro, sonhando com uma casa no Douro, vinhas como herança de reconciliação. De volta a Lisboa, a vida pulsava com rotinas enriquecidas. João abria um escritório de advocacia pro bono no Chiado, defendendo jovens LGBTQ+, em casos de discriminação, com Tomás Mendes como sócio júnior, redimido e abertamente gay. Sofia expandia o podcast para uma rede de TV, Arco-Íris em Ação, documentando histórias de superação de Faro Azores. Clara vendia suas pinturas em galerias de Paris, dedicando uma série a famílias escolhidas. Francisco e Isabel, amigos parentais, viajavam juntos para retiros espirituais, explorando espiritualidades inclusivas em mosteiros beneditinos. Maria, transformada, fundava um grupo de apoio para mães de filhos que era em Évora, costurando bandeiras arco-íris entre sessões de chá. O Sr. Costa importava especiarias de Cabo Verde para a cafeteria de Miguel, que virara ponto de encontro para ativistas, com noites de poesia e samba. Ana visitava trimestralmente, pintando murais em escolas lisboetas sobre herança mestiça. Anos fluíam como o Tejo, João e Miguel adotavam 2 meninos, um de Moçambique e outro de Trás-os-Montes, criando um lar de línguas mistas e amor incondicional. Francisco, avô orgulhoso, contava histórias judiciais adaptadas para crianças, enquanto Sofia se casava com uma jornalista espanhola, expandindo a rede transfronteiriça. Em uma noite de ano novo no mirador da Senhora do Monte, com fogos iluminando o céu, João ergueu uma taça, da humilhação ao horizonte, saúdem o amor que nos libertou. A família, completa, brindou, ecos de risos misturando-se ao fado distante. E assim, em Portugal, onde o passado de explorações dera lugar a abraços, a história de João provava, o maior verdito é o perdão, o maior triunfo, o amor.